e eu vou apresentar o segundo vídeo de Química Orgânica. E o assunto que eu fiquei para apresentar foi produtos naturais derivados do carboidrato. Então, os carboidratos, eles são muito familiares porque eles são os itens que são mais importantes na nossa dieta diária. E ele pode ser apresentado na forma de açúcares, de fibras, de amido. Por exemplo, a gente pode encontrar no pão, no arroz, nas batatas. Está muito presente na nossa alimentação. E os carboidratos, eles vão funcionar como sistemas químicos de armazenamento de energia e são metabolizados, que vão se transformar em água e em dióxido de carbono com liberação de calor ou outros tipos de energia. Então, os compostos dessa classe, eles são elementos naturais, estruturais de vegetais, que podem vir de plantas, flores e árvores. E eles também são parte da estrutura das gorduras e dos ácidos nucleicos. Os carboidratos, eles são classificados como polifuncionais porque eles têm muitos grupos funcionais. Por exemplo, a glicose, que é composta, tem a fórmula estrutural de C6, H2, H2O e H2O6 e muitos outros compostos simples desta classe, elas são estruturas fundamentais da construção dos carboidratos complexos e tem uma fórmula empírica de CnH2ON, que é essencialmente o carbono hidratado. Os carboidratos mais simples são os açúcares ou os sacarídeos. Com o crescimento do tamanho da cadeia, vai aumentar o número de centros quirais e, como consequência disso, vai aumentar o número de diésteros isômeros. Felizmente para os químicos, a natureza ela vai lidar de forma essencial com apenas uma das séries possíveis de enantiômero de cada vez. Os açúcares, eles são compostos polihidroxicarbonilados, que são capazes de formar hemiacetais cíclicos estáveis, que é uma característica que aumenta as possibilidades estruturais e químicas. Então, os carboidratos, eles são polihidroxialdeídos, como a D-glicose e a polihidroxiacetona, como a D-frutose. E também tem outras substâncias, como a sacarose, que elas podem ser hidrolisadas a polihidroxialdeídos ou polihidroxitonas. Essas estruturas químicas dos carboidratos, elas são comumente representadas por estruturas em cunha e em traço ou por projeções de Fischer, que a gente encontra na química orgânica. A gente nota que tanto a D-glicose quanto a D-frutose tem a fórmula molecular de C6, H1, 2H12 e oxigênio 6, que vai condir com a fórmula geral, que é o carbono 6 e duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E o que isso vai fazer com que os químicos inicialmente pensarem que essas substâncias eram hidratos de carbono. Como conceito, o carboidrato ele é o nome geral dado às formas monoméricas, como os monossacarídeos, as diméricas, que são os disacarídeos, e as timétricas, que são os trissacarídeos. Também temos as oligoméricas, que são os oligosacarídeos, e as poliméricas, que são os polissacarídeos, que vêm do açúcar, que é charrum, o nome latino do açúcar. Então, um monossacarídeo, ele também pode ser chamado de açúcar simples, que é um aldeído ou uma cetona, que tem pelo menos 2 grupos hidroxi na molécula. Então, quando tem 2 membros mais simples desta classe, são 2,3 dihidroxipropanol, que é conhecido como gliceraldeído, e a 1,3 dihidroxipropanona, que é também a 1,3 dihidroxiacetona. Então, os açúcares complexos, eles são formados pela ligação de açúcares simples através de pontos de éter.
Os açúcares com carboninas de aldeído, eles são classificados como aldoses, e os que têm a função cetona são classificados como cetoses. Com base no comprimento da cadeia, com o seu tamanho, os açúcares eles vão ser chamados de trioses, que são quando tem 3 carbonos, tetrose, quando tem 4 carbonos, e pentose, quando tem 5 carbonos, hexose, quando tem 6 carbonos, e assim vai sucessivamente. O gliceraldeído, que é o 2,3 de hidroxipropanol, é, portanto, uma aldotriose. E a 1,3 de hidroxipropanona é uma cetotriose. Aqui a gente tem a cadeia mostrando que os carboidratos eles vão ser divididos em oses e osídeos. No caso, a ose vai ser os monossacarídeos. E os osídeos vão ser os oligosacarídeos ou disacarídeos e os polissacarídeos. Como exemplo, a gente tem a glicose. A glicose é também conhecida como dextrose, açúcar do sangue ou açúcar das uvas. Ela é uma penta-hidroxihexanal e, dessa forma, ela pertence à classe das aldohexoses. Ela existe em muitas frutas e plantas, e também no sangue em uma concentração que pode variar de 0,08 a 0,1%. Um dos seus isômeros que a gente conhece é a cetohexose, que é a frutose, que vem do fructus do latim fruta. O açúcar natural mais doce, que é aqueles açúcares sintéticos, que são mais doces, também existe em muitas frutas e também no mel. Outro açúcar importante também o açúcar natural é a aldopentose ribose, que ela vai participar da estrutura dos ribonucleicos. E aí a gente pode ver a estrutura da glicose dividida em forma nuclear linear e em forma cíclica, onde a gente vê a cadeia aberta, mostrando todas as ligações de carbono e de hidrogênio com hidrogênio e oxigênio, ligação dupla, e a forma cíclica da cadeia. Outro exemplo dos derivados dos carboidratos é a frutose. É também conhecida como levulose, porque ela se trata de uma solução saturada que é capaz de transformar luz linearmente polarizada em uma luz circularmente polarizada, com um giro vetorial que vai para a esquerda. A frutose ela é um dos constituintes, juntamente com a glicose, que vai dar origem à sacarose, que é beta-de-frutofuranosil e alfa-de-glicopiranosida, que vai ser o açúcar refinado comum. E vai também dar origem a muitos outros polímeros, que podem ser denominados fructans ou a inulina. A frutose, além de ser menos doce, a sacarose é um disacarídeo encontrado principalmente na cana-de-açúcar. Cerca de 240 milhões de toneladas de frutose cristalizadas elas são produzidas por ano. E a frutose ela também é encontrada em cereais, vegetais e no mel. Aqui a gente tem um exemplo das duas estruturas. Uma da glicose, que está presente nas massas, nas frutas, no mel e no sangue dos mamíferos. E uma da frutose, que é o mais doce dos monossacarídeos, que vai estar presente nas frutas e no mel. Acabou, aí a gente já viu os exemplos de monossacarídeos e agora a gente vai ver os oligosacarídeos ou disacarídeos. Então, o principal disacarídeo é o açúcar comum, que é o que a gente conhece como sacarose. Ele é formado por 2 monossacarídeos, que são os apresentados anteriormente, que é a glicose e a frutose. E a sacarose ela é um sólido cristalino à temperatura ambiente que vai se dissolver em água e que possui sabor doce. A sacarose ela pode ser encontrada em diversas plantas e principalmente na beterraba e na cana-de-açúcar. A fórmula química da sacarose é carbono 12, hidrogênio 22 e oxigênio 11. E ela é formada através da condensação da glicose
e da frutose, conforme a gente pode ver nessa figura abaixo, que é a junção da glicose e da frutose que vê da origem à sacarose. Então, a condensação que a gente fala é uma união desses compostos com a perda de uma molécula de água, visto que existem isômeros da glicose e da frutose nas formas de alfa e de B, que também se obtém isômeros. Outro exemplo de oligossacarídeo é a maltose. A maltose ela é formada por duas moléculas de glicídios simples, que no caso é a glicose, e que vai ser unidas por uma ligação acetal de oxigênio. Essa ligação específica é denominada ligação alfa-L 4-glicosídica. A ligação ela se dá entre o carbono 1 de uma subunidade do açúcar e com o carbono 4 da outra. E esse açúcar ele não é encontrado livre na natureza. Ele vai ser obtido através de processo da digestão, quando as enzimas que quebram as longas moléculas de amido em pedaços de maltose e posteriormente em duas moléculas de glicose, que vai facilitar uma absorção pelo corpo. A maltose ela vai possuir um sabor adocicado, no entanto, é um sabor menos doce que o da sacarose. A maltose, a gente encontra ela por ser o principal componente do malte, que é utilizado na fabricação da cerveja, que a gente consome diariamente. Então, por seguinte, outro exemplo do oligossacarídeo é a lactose, que está presente constantemente no nosso dia a dia. Nas mesas dos brasileiros, que a lactose é o que? É um açúcar, ou seja, um carboidrato, que está presente em todo o leite de origem animal. E ele é formado pela associação de glicose e da galactose, e também é capaz de sofrer a reação de Maillard. Se a gente analisar a estrutura química da lactose, a gente pode perceber que nela existem as funções orgânicas do álcool, que é um grupo H ligado a um carbono saturado, e a estrutura do éter, a função orgânica éter, que é um oxigênio ligado ao mesmo tempo no meio de dois átomos de carbono. Então, a fórmula molecular da lactose é carbono 12, hidrogênio 22 e oxigênio 11. E a sua massa molar ela é igual a 342 gramas por mol. A lactose ela é solúvel em água, mas menos que os outros açúcares. E em temperatura ambiente, ela se apresenta no estado sólido. Como ela apresenta apenas a metais, que no caso é o carbono e o oxigênio, e hidrogênio na sua composição, as ligações químicas elas vão se unir. A ligação química que vai unir átomos são covalentes. E aqui a gente tem um exemplo. Tem a figura representando como é a estrutura da lactose, como ela é formada. Por fim, a gente apresenta os polissacarídeos. Então, as moléculas de glicose, elas se combinam-se formando polissacarídeos, que são polímeros de condensações naturais, que quando essa união ocorre por unidades de beta-glicose, ocorre a formação da celulose, que é o exemplo de polissacarídeo que a gente vai ver agora. Então, a celulose, ela constitui a parede celular de todas as plantas, sendo um reforço externo das células vegetais. A ligação beta, ela faz com que esse polissacarídeo ele tenha uma estrutura bem rígida, que é diferentemente do amido e do glicogênio, que são polissacarídeos formados pela união de moléculas de alfa-glicose. Por essa razão, os seres humanos nós não conseguimos digerir a celulose se ela for ingerida. Alguns animais, como aqueles ruminantes, que inclui o veado, o boi, eles conseguem digerir a celulose, porque eles possuem bactérias
em seus tratos digestivos que produzem enzimas que são capazes de metabolizar esse polímero, mas nós não. O cupim, ele também é capaz disso porque ele possui alguns protozoários que vão produzir as enzimas para realizar esse trabalho. Aí tem duas imagens mostrando, indicando como ocorre a celulose. Na primeira está aqui a formação dela, que a gente colocou entre parênteses, chaves, e no outro está aí a estrutura sozinha, isolada da celulose. Dando continuidade ao último exemplo de polissacarídeos, eu vou apresentar o amido. O amido, ele é considerado um polímero natural porque ele é um polissacarídeo, ou seja, é um carboidrato formado pela união sucessiva de várias moléculas de alfa-glicose. Mas, na realidade, ele é formado por dois polissacarídeos diferentes, que é a amilose e a amilopectina, que são constituídos de moléculas de alfa-glicose, mas são ligeiramente diferentes. A amilose, ela corresponde a um polímero de cadeia normal com mais de 1000 moléculas de alfa-glicose unidas por meio de uma ligação de alfa 1,4 glicosídica, e ela está presente na proporção de 20 a cerca de 30%. Já a amilopectina, ela é constituída por cadeias longas e muito ramificadas de unidades de alfa-glicose unidas entre a ligação alfa 1,4 glicosídica. A ramificação, ela é resultado de ligações cruzadas entre o carbono número 1 de uma unidade de glicose e o carbono número 6 de outra unidade, que vai ser a ligação alfa 1,6 glicosídica. A amilopectina, ela corresponde aos 70 a 80% que vai restar do amido. E aí a gente tem a demonstração da estrutura do amido, da molécula, de como ela é feita. Ali a junção delas, ligações em forma de cadeia. Por fim, alguns detalhes dos carboidratos, que eles podem ser apresentados de forma simples ou complexa. É um resumo dos carboidratos, que os carboidratos simples vão ser encontrados como farinha refinada e seus produtos, como um arroz refinado, um arroz branco, um açúcar refinado, entre outros, que eles são digeridos e vão ser absorvidos rapidamente, e eles vão causar um pico de energia. Já os complexos, que são grãos, cereais integrais, batata doce, aveia e entre outros, eles são absorvidos mais lentamente e eles fornecem energia de uma forma mais constante, ou seja, ela vai durar por mais tempo e não vai ter o pico dos carboidratos simples, não vai dar aquele pico de energia, mas vai fornecer energia por mais tempo. Um estudo publicado no Archives of Internal Medicine, que vai ser um Centro de Arquivos Internacionais de Medicina dos Estados Unidos, ele revelou que as pessoas que fazem dietas com a restrição de carboidrato, as pessoas que diminuem o carboidrato, elas estão mais propensas a problemas como depressão, ansiedade, raiva, do que aqueles que têm uma dieta rica em carboidrato e pobre em gordura. Ou seja, o carboidrato, ele vai dar aquela sensação de felicidade, e é essencial ter presente no nosso dia a dia. Por fim, eu vou apresentar as referências que foram de onde eu tirei essas informações, que foi dos livros muito conhecidos, usados para química orgânica, que foi o Bruce, que eu usei como base o capítulo 22 de carboidratos, o Voldart, que eu usei o capítulo 24,
e o Carrie eu usei o capítulo 25. Esses 3 livros que tem esse conteúdo dos carboidratos de forma bem simples, bem clara e bem explicativa, que eu usei como referência. E qualquer dúvida é só consultar os livros ou falarem comigo pra gente conversar, se quiserem resolver questões do livro também. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e que vocês possam ter compreendido o assunto. E aí são alguns exemplos das melhores fontes de carboidrato.